Gurizada, o negócio é o seguinte, Vitão e Bernabei na pauta do Internacional, já projetando a temporada 2025. Um porque o Internacional tenta ficar com ele. Eu estou falando do lateral esquerdo argentino Bernabei. E o outro porque é cada vez mais assediado e os italianos do Napoli estão desembarcando forte. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem o apoio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, você sabe, o cupom promocional MENEGAS. MENEGAS com S é o cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga com responsabilidade. O site da KTO é para maiores de 18 anos. E neste vídeo eu coloco também os meus palpites para os jogos desta sexta-feira da dupla. O Inter recebendo o Fluminense no Beira-Rio e o Grêmio contra o Palmeiras em São Paulo. E eu vou palpitar aqui na KTO.com. O Inter enviou uma comitiva nesta semana à Escócia para começar a conversar com o clube escocês, o Celtic, com o objetivo de permanência de Bernabei, 24 anos completados em setembro, no estádio Beira-Rio, por pelo menos mais uma temporada. O Internacional nunca oficializou o número, mas o contrato para a permanência de Bernabei com o Internacional, adquirindo todos os direitos do jogador, gira na casa de 9 a 10 milhões de euros. Isso o Inter deixa vazar, que é um valor realmente muito alto para as possibilidades do clube, ainda que o Bernabei esteja se consolidando num dos grandes jogadores na era Roger. Bom, talvez eu não tenha a opinião mais simpática do mundo, eu não acho o Bernabei um jogador extraordinário. Eu acho que ele está se mostrando, observem bem, ele está se mostrando, no tempo verbal o gerúndio, numa amostragem ainda pequena, um lateral muito bom e que poderá, se adaptando ainda mais ao esquema de Roger, com sequência de trabalho no futebol brasileiro, vir a ser um jogador ótimo para a posição. Aliás, se há algo que valoriza o Bernabei, é que ele entrou no time de Roger sem nenhum ritmo, porque foi praticamente arquivado na era de Eduardo Cudê, se adaptando ao futebol do país, entrando num momento de turbulência e pressão na equipe e deu uma boa resposta. Vocês sabem também o que valoriza muito o Bernabei? A escassez de bons jogadores para o setor. O futebol brasileiro não é pródigo na formação de laterais, depois de Roberto Carlos, depois de Branco e mais recentemente de Marcelo, e vale o mesmo para a direita. Depois de Jorginho, de Leandro, Cafu, Daniel Alves, e hoje temos escassez nas laterais no futebol brasileiro. Portanto, o Bernabei, com 24 anos, surge como uma ótima possibilidade, não para 9 ou 10 milhões de euros. A estratégia do Internacional está definida, realizar uma proposta para o Celtic na casa de 3 milhões de euros, ficar com 30% dos direitos econômicos do jogador, ficar com ele durante a temporada de 2025, disputando Libertadores da América, tentando algum título de expressão, com o Bernabei como destaque. Daqui a pouco, por que não, pode até surgir uma convocação para a seleção do seu país, para a seleção argentina, e aí ele poderia ser vendido, sim, por 15, 16, 18, se realmente confirmar tudo que a gente está vendo nesta amostragem pequena, o Inter teria uma valorização e o Celtic ainda mais. Então, esta é uma possibilidade de negociação. Tem uma história de que o lateral titular do Celtic, o espanhol, o Barcelona talvez peça o seu regresso e aí o Celtic poderia olhar com bons olhos para o Bernabei. Não há nenhuma tendência neste sentido. Então, este modelo de negociação eu acho válido. Não muito mais que isso, de 2 a 3 para ficar com uma fatia menor do jogador, garante ele em 25, numa futura venda o Internacional aumenta o valor do seu investimento e o Celtic ainda mais. Bom, mas se o Inter faz um esforço para a permanência de Bernabei, a gente sabe que o Inter tem problemas no seu miolo de zaga.
O mercado só volta entre maio e junho, talvez julho. O Rogel não dá nenhuma resposta positiva. Acho que é um jogador insuficiente para o Internacional. Então o Internacional tem problemas na sua defesa e precisará contratar de 2 a 3 zagueiros. Não quero ser definitivo com o Cleiton Sampaio, mais jovem, mas a amostragem também não me dá nenhuma confiança de que ele poderá dar, pelo menos a curto prazo, uma resposta positiva. Jogador que vem de clubes pequenos, de exigência, portanto, mínima do futebol português. Talvez precise rodar pelo futebol brasileiro, jogar em equipes menores, Goianense, Goiás, Criciúma, Figueirense, algum time assim, durante 1 ou 2 temporadas e depois, se afirmar, pode ser útil, pelo menos no grupo colorado. O Inter fez isso com o Sacha lá pelas tantas, ele foi pro Goiás, foi bem, voltou, se afirmou num time de Diego Aguirre em 2015 e o Inter conseguiu vender por um bom dinheiro e assim ele seguiu a sua trajetória em Santos, Atlético Mineiro e Bragantino. Às vezes o jogador sai, vai para uma equipe menor, cobrança um pouco menor, aflora, amadurece e consegue dar a volta por cima. Por enquanto, a amostragem do Cleiton Sampaio eu também não acho nada favorável, nada otimista. Mas Vitão está sendo assediado. Os italianos do Napoli estão cogitando a possibilidade de, ao final desta temporada, apresentar uma proposta alta. O problema é que Vitão já não vale mais 10 milhões de euros, pelo menos na minha opinião, e sei que no bastidor do Inter também isso se comenta. Já é jogador, na minha opinião, para um valor acima de 15 de euros. Jovem, 24 anos, fará 25 em fevereiro. Tem como zagueiro mais aí 8 a 10 anos para jogar em altíssimo nível. Portanto, eu acho que o Vitão hoje é zagueiro de pelo menos 15 milhões de euros. Daí para mais e não para menos. E acho que dificilmente o Internacional vai conseguir resistir. Se o Napoli, se diz que o futebol da Turquia poderia também ter interesse, se algum clube chegar com uma oferta tão pesada deste porte. Agora, vender o Vitão por 10, 12 de euros, eu já não acho um grande negócio. Aí eu já acho que o Inter tem que esperar um pouco mais, talvez a temporada de 25, ainda que ele fique mais velho, mas talvez com uma campanha de título, uma campanha de consagração do projeto do Internacional, o Vitão possa se valorizar. Por 10, 12, eu já acho que é um valor abaixo daquilo que ele rende. E eu acho que o Vitão, inclusive, já merece há bastante tempo um chamado, uma convocação para a seleção brasileira. Vamos palpitar na KTO, vamos lá então. Inter e Fluminense, jogo das 7 horas nesta sexta-feira no Beira-Rio. Enquanto eu gravo meu vídeo, o Inter tá pagando lá na KTO, você sabe, minha casa de apostas, o cupom é Menegas 1,52. Vitória do Inter 1,52. É uma boa. O empate 4. Vitória do Fluminense, que vem desfalcado, 6,66. Eu chaparia a vitória do Inter no 1,52, bota destro, sai com 15,20 e placar exato, Inter 1-0, 5,33. Acho que é um bom palpite. Vitória do Inter por 1-0 tá pagando 5,33, se tu botar destro, sai com 53 pila. Bom, tem Palmeiras e Grêmio, 21h30 amanhã em São Paulo. Vitória do Palmeiras, 1,42. Empate 4,50, vitória do Grêmio, uma boa zebra, hein? Para os gremistas confiantes aí no Grêmio de Renato, 7,50. Eu chaparia o Palmeiras, 10zinho na vitória do Palmeiras. Tem um odão lá que tá pagando 10 pila. Vitória do Palmeiras por 3-0. É uma boa, se o esquema do Renato não funcionar mais uma vez. Esse odão acho que tá valendo 5, hein? Eu botaria também na vitória do Palmeiras por 2-0, que tá pagando 6,50. São os palpites do Menegas, mas tu sabe, é jogo, é aposta, tu vai ganhar, tu vai perder. Tu tem que ir lá para te divertir, jogar com muita responsabilidade e juízo. E não esquece, o cupom é Menegas, lá na KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.